Olá, eu sou Rafael Bittencourt e eu quero te falar nesse vídeo sobre os 10 sinais do que virá. Esse vídeo é muito importante. Se prepare para as coisas que eu tenho a te revelar, a te mostrar. Esse é o momento em que você vai perceber que a geopolítica vai te ajudar a ver a Bíblia em 3D. Tudo que está acontecendo no mundo em termos de geopolítica são sinais do que virá. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento que eu te dou 2 segundos para você se inscrever e deixar o seu like para a gente ranquear esse vídeo e você fazer parte aqui do meu canal. Muito obrigado, eu te agradeço de coração. Existem sinais na geopolítica que eu consigo ver claramente nas Escrituras, nas profecias do tempo do fim. Mas nem todo mundo quer olhar dessa maneira, eu respeito. Mas como geógrafo, como especializado em geopolítica e como ministro cristão, eu não consigo ignorar os fatos. Eu não consigo ignorar tudo que eu estou vendo nos movimentos das potências mundiais e não linkar com as Escrituras. Pois os primeiros sinais eu quero te apresentar no campo da geopolítica. O primeiro sinal são as 10 nações se reunindo, as 10 maiores democracias do mundo, se reunindo para formar o D10. As 10 maiores democracias unidas contra as outras ditaduras. O que naturalmente sinaliza para mim do que lá na frente pode se tornar os 10 reinos ou os 10 chifres, de onde o pequeno chifre vai emergir. Segundo sinal, a reconstrução do terceiro templo. Muitos dizem que esse sinal não pode ser levado na sua literalidade, de que não vai ser um templo físico, e dizem que é um templo espiritual. É um tempo de convergência espiritual em Israel. Tudo bem, mesmo assim, é notório. Esse templo espiritual ou o templo físico estão sendo levantados do mesmo modo. O terceiro sinal, a tecnologia quântica avançando. Tatuagem quântica invisível que libera uma substância chamada luciferase. A inteligência artificial avançando, o sistema de controle, o controle social, o mapeamento da população através desse problema de saúde, ele foi avançado. CoviPass, aplicativo de controle social, crédito social já instaurado na China e já espalhando-se para a Europa. Vários países adquirindo essa tecnologia para poder rastrear os cidadãos e saber quem está contaminado ou quem não está. Isso é um passo mais à frente para a tecnologia de controle, que também terá apoio das criptomoedas ou da moeda digital dos bancos centrais. A Visa patenteou essa tecnologia, eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso. A Microsoft também patenteou uma invenção, uma tecnologia que transforma o corpo da pessoa em uma máquina. Um computador que recebe informações, recebe sugestões, recebe atividades, e se elas cumprirem essas atividades, essas pessoas serão pagas, serão recompensadas com criptomoeda. É justamente transformar o seu corpo, alterar o seu DNA, alterar a sua natureza. E aí, todo mundo lembra da marca da besta. Quarto sinal, a nova Guerra Fria. Com certeza você lembra da expressão guerras e rumores de guerras. Sim, existiram várias guerras, vários rumores de guerras. Só que a gente sabe quando o sinal, a mulher quando está grávida, ela vai tendo as contrações, ela percebe quando as dores estão muito agudas, é porque o neném quer sair. Está chegando a hora do parto. E o mundo agora, a geopolítica te mostra que o mundo está numa tensão muito grande. Já começou uma nova Guerra Fria. E agora essas tensões estão se estendendo, estão se ampliando. Os Estados Unidos entrando quase em uma guerra civil. O mundo dividido novamente. Um bloco com China, Irã, Rússia, que de repente pode ser o urso do norte. China, Rússia, Irã e as outras nações islâmicas fazendo oposição aos Estados Unidos, Reino Unido e aquele D10 que eu te apresentei.
O mundo nunca esteve tão dividido depois da Guerra Fria. Quinto sinal, Jesus disse: olhai para a figueira. Quando ela estiver florescendo, vocês perceberão que o verão está próximo. Entenda, eu te falei em outro vídeo, inclusive, não se trata de um evento, muitos interpretam da forma errada. É um evento, a criação do Estado de Israel, mas são vários eventos. Eu vou te apresentar alguns aqui. Isaías 66, versículo 8. Uma nação pode ser criada de uma vez, pois assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz a filhos. E após quase 2 milênios, foi criado o Estado de Israel. Sexto, Lucas, capítulo 21, versículo 24. Jerusalém será pisoteada por gentios, até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Em 1967, Israel vence a Liga Árabe e toma posse de Jerusalém. Sétimo sinal, Isaías capítulo 35, versículo 1. E o deserto florescerá. Você já viu como Israel ensinou ao mundo a cultivar no deserto? Como Israel é uma terra próspera, um lugar pequeno, seco, árido, tinha tudo para a terra para não dar nada, não brotar nada. Israel ensinou o mundo com técnica de gotejamento, inclusive ensinou o Nordeste do Brasil o cultivo, e o deserto floresce, prospera. Oitavo sinal, Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Deus restaurará ao povo o discurso puro, para que todos pudessem invocar o nome do Senhor. Em 1800, foi iniciado o projeto para restaurar o hebraico antigo, para que todos pudessem falar o original. Mas um sinal se cumpriu. Nono, e agora o sinal fica mais forte. Existem 14,5 milhões de judeus espalhados pelo mundo. E a cada ano eles voltam ainda mais para Israel. Mas sabe por que eles não voltavam para Israel antes como estão voltando agora? Porque o lugar onde eles estavam era o mais próspero, eram mais seguros, confortáveis, estáveis. Só que, desde o ano passado, o número de pessoas, de judeus que estão voltando para Israel, porque Israel floresceu, é próspero, porque Israel é seguro, e porque todos eles, com essa crise de saúde, nessa crise de saúde, mesmo em plena quarentena, os judeus tendo que ficar 2 semanas em quarentena quando chegam em Israel, mesmo assim eles decidem voltar para Israel, porque eles dizem que esse problema de saúde fez eles refletirem, e eles estão com o sentimento de que algo muito importante está para acontecer em Israel. Desses 14,5 milhões de judeus que estão espalhados pelo mundo, dos que estavam voltando todos os anos, o dobro voltou para Israel. Só da Ucrânia vieram aviões cheios de judeus que estavam na Ucrânia e decidiram voltar para Israel. E sabe de onde mais eles estão voltando? Estados Unidos, a nação mais próspera do mundo. Os judeus estão decidindo ir para Israel, sabe por quê? Israel é mais seguro, Israel é próspero, Israel é estável. Sabe de onde eles estão indo? Da França. A França é instável, a França é insegura. A França não oferece a proteção que Israel pode oferecer a esses judeus. 10º e último sinal. Se você procurar aqui no YouTube um líder do Islã,
você vai ver ele dizendo que o mundo está se preparando para o juízo final. E que em breve, Issa, que é Jesus para eles, que é um profeta, um grande profeta, eles também acreditam que Jesus vai voltar e que Jesus está voltando. Mas para eles, os muçulmanos, Jesus é um profeta, um grande profeta. E eles dizem que o Issa está voltando. E ele vai preparar o caminho. Lembra do seriado Netflix? An investigation is ongoing. Maybe he's a terrorist or a religious fanatic. Machia, aquele dali é o Machia, mas do Islã, que é Jesus, que fará sinais, que falará com autoridade e com poder, que vai preparar a humanidade para o juízo final. Isso segundo o Islã. Os judeus, qualquer rabino que você procure aqui no YouTube, ele vai dizer com um sorriso lá na orelha: o Machia está muito próximo. Outros dizem: nós já sentimos a presença do Machia, do Messias. Nós cristãos, sentimos, qualquer pessoa que tem a sensibilidade da pequenina tribo de Issacar, que conhecia os tempos e as épocas, qualquer cristão no mundo que tem sensibilidade espiritual, vai concordar comigo de que nós sentimos que o nosso rei está voltando. Esses são sinais na geopolítica, são sinais nas profecias e são sinais que os líderes das 3 maiores religiões do mundo estão dizendo. Eu espero que você esteja atento a todos esses sinais. Que Deus te abençoe.